Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre as bases de funcionamento do vaporizador. Os vaporizadores contam para fornecimento do agente anestésico voláteis com a necessidade de se utilizar algumas características físicas desses agentes voláteis, como, por exemplo, a pressão de vapor, que é um dos principais requisitos, uma das principais variáveis utilizadas no preparo, na calibragem desses vaporizadores. A partir de uma câmera a uma temperatura, a uma pressão de uma atmosfera, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, se a gente tem um líquido, um gás apenas no seu interior, por exemplo, o oxigênio, esse oxigênio vai estar exercendo ali a pressão completa de uma atmosfera, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Se por acaso você utiliza algum outro agente ali dentro, esse agente vai interferir na participação em termos de porcentagem desse oxigênio que estava 100%. No exemplo a seguir à direita, nós temos o sevoflurano, que tem uma pressão de vapor de 160 milímetros de mercúrio. A gente viu na primeira apresentação sobre vaporizadores que, em geral, quando você coloca dentro de um recipiente um líquido qualquer, principalmente se esse líquido ele evapora com facilidade, ele vai exercer uma determinada pressão sobre as paredes internas do recipiente. Isso acontece porque, à medida que as moléculas vão sofrendo a ação da energia presente ali, principalmente energia térmica, a movimentação das moléculas na parte líquida acaba gerando a saída de algumas moléculas da fase líquida para a fase gasosa, formando então o vapor. À esquerda, a gente tem o gás oxigênio, gás porque ele se encontra na fase gasosa em condições normais de temperatura e pressão, condições ambientais normais típicas. Aqui a gente tem o líquido sevoflurano em temperatura e pressão normais, ambientais. Ele se evapora, então ele não é um gás, ele vai formar um vapor. Ele é vapor porque em condições normais de temperatura e pressão, o sevoflurano vai se encontrar no estado líquido. Mas no recipiente fechado, a energia cinética das moléculas do líquido sevoflurano fazem com que algumas dessas moléculas acabem saindo da fase líquida para a fase gasosa. E essas moléculas que saem, algumas acabam retornando e ficam bombeando, transitando ali, da fase líquida para a fase gasosa e vice-versa. Essa formação de vapor gera uma determinada pressão. E essa pressão, quando existe o equilíbrio entre a quantidade de moléculas que saem da fase líquida para a gasosa e a quantidade de moléculas que voltam da fase gasosa para a fase líquida, nesse momento de equilíbrio entre moléculas que vão e que voltam, existe um conceito que é denominado pressão de vapor no equilíbrio, ou no equilíbrio de saturação. A pressão de vapor do sevoflurano no momento do equilíbrio ou no equilíbrio de saturação é 160 milímetros de mercúrio. Se você contém ali alguma quantidade de oxigênio, esse oxigênio ele vai ser mantido ali, mas o que tinha ali 100% de oxigênio, uma parte vai ser deslocada para ser substituída pelo sevoflurano que saiu da fase líquida para gasosa. E naquele momento, o sevoflurano, com a sua pressão de vapor de 160 milímetros de mercúrio, vai exercer, vai estar presente numa determinada concentração. No caso aqui, como a pressão total, que é a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, se nesse momento do equilíbrio a pressão do sevoflurano é 160 milímetros de mercúrio, ele vai estar presente em 21%. Então, 21% da fase gasosa aqui vai ser sevoflurano
e 79% vai ser do oxigênio, totalizando 100%, totalizando 760 milímetros de mercúrio. Então, quando houver a entrada de oxigênio aqui com um fluxo de 150 mililitros por minuto, vai haver saída também de 150 mililitros por minuto, mas não mais oxigênio puro, vai sair oxigênio misturado com sevoflurano. No caso, esses 150 mililitros por minuto que estão saindo, eles estão saindo na verdade, com 21% do sevoflurano que estava presente ali na forma de vapor. Então, vai haver formação de vapor e vai haver saída desses 150 mililitros por minuto de oxigênio, mais 40 ml por minuto de sevoflurano, totalizando ali 100% que está saindo, sendo que 21% de sevoflurano e 79% são o oxigênio que está saindo ali. Essa é a base para o entendimento de como se forma aquela concentração alta do agente anestésico volátil na câmara de vaporização. Então, temos aqui 100% de oxigênio, temos aqui 100% de uma mistura. Essa mistura vai ser determinada pela pressão de vapor do sevoflurano, que vai se formando permanentemente aqui, e vai tendo o que foi apelidado de arrasto. O oxigênio que entra aqui vai sair pelo outro lado, e vai, então, saindo com uma mistura de 150 ml de oxigênio com uma quantidade de sevoflurano que vai totalizar, nessa mistura que sai, 21% de sevoflurano, porque era a concentração que estava sendo formada na câmara de vaporização. Nos primórdios da anestesia inalatória, não havia como se mensurar, nem como se calibrar ou se quantificar a quantidade, a concentração do agente anestésico inalatório, porque não haviam disponíveis ainda aparelhos que oferecessem essa função. Então, o vaporizador era bastante rudimentar, como foi visto no primeiro vídeo sobre o vaporizador, e a concentração oferecida era desconhecida. Com o avançar do conhecimento, esse conhecimento foi oferecido para a formação e desenvolvimento de alguns tipos de vaporizadores em sequência, cada vez mais fáceis e confiáveis e mais seguros na sua utilização. Um dos primeiros vaporizadores que surgiram, que ofereciam a possibilidade da gente dosar quanto que a gente estava dando de concentração de anestésico para o paciente, era o Copper Kettle. O Copper Kettle oferecia para a gente a possibilidade de, conhecendo-se a temperatura da sala de cirurgia e também a temperatura interna do vaporizador, você conseguia, através de uma tabela, saber quanto que era, naquela temperatura, a pressão de vapor daquele agente anestésico que estava ali na câmara de vaporização. Então, através da divisão da relação entre essa pressão de vapor e a pressão atmosférica, a gente ia ter qual a concentração que ia ser formada aqui. Através de cálculos, essa concentração que era formada pela passagem do oxigênio pela câmara de vaporização provocava um borbulhamento, saturava o oxigênio com esse vapor anestésico, que era tão mais alto, com a concentração que era tão mais alta quanto maior fosse a pressão de vapor, e depois essa mistura que ia sair com a concentração até letal, extremamente elevada, no caso aqui do agente utilizado aqui, provavelmente o isoflurano, uma pressão de vapor que permitia a gente calcular a concentração, aqui se é 31%, provavelmente era ou o alotano ou o isoflurano que estava saindo aqui nessa concentração bastante alta. Isso é determinado, isso eu consigo aferir, porque eu sei quanto que é a pressão de vapor desses agentes aqui. Então, e essa pressão de vapor tão alta permite uma formação de concentração na ordem de 31% para o isoflurano e 32% para o alotano.
O enfluorano e o sevoflurano, que têm pressões de vapor menores, vão gerar concentrações também menores. Mas após a saída dessa mistura de oxigênio com o vapor anestésico extremamente concentrado, você calcularia naquela época o quanto que você vai dar de fluxo de oxigênio ou da mistura de oxigênio com ar comprimido ou com óxido nitroso para diluir ali aquela mistura muito concentrada do agente anestésico que você está oferecendo no Copper Kettle. Então, você precisa saber a temperatura, precisa saber, a partir dela, quanto que é a pressão de vapor naquela temperatura do agente que você está utilizando, e, através de cálculos, você saberia quanto que você vai oferecer no fluxômetro adicional para diluir aquilo ali e oferecer ao paciente concentração clínica de agente anestésico. Tudo isso gerava muita insegurança, muitos cálculos, muitos fluxômetros. Você não pode abrir, não pode ter abrindo muitos. Se você abre o fluxômetro errado, que abre, por exemplo, o fluxômetro que vai para a câmara de vaporização, quando você pretendia abrir um dos outros, você vai aumentar a quantidade de agente anestésico oferecida e isso pode ser letal para o paciente. Mas, a partir disso, foram desenvolvidas, também está aqui em relação ao isoflurano, que foi desenvolvido para o sevoflurano também, mas, com o tempo, essas coisas foram diminuindo de complexidade, porque começaram a ser produzidos os vaporizadores que eram calibrados. Eles eram calibrados porque eles eram preparados de fábrica para fazer a divisão do fluxo de maneira automática, de acordo com o que você preparasse no dial, na válvula reguladora de concentração do agente anestésico. Quando você fazia isso, o que acontecia? O fluxo que entra de gases frescos, que entra no vaporizador, ele é dividido, ele vai uma parte para a câmara de bypass e uma parte vai para a câmara de vaporização. Se o dial está fechado, ele não divide, vai tudo passa direto pela câmara de bypass. Mas quando você abre, quando você aciona o botão ali, o dial do vaporizador, você permite que aquele fluxo que entra, ele seja dividido. Aqui estava fechado, ele está indo tudo para a câmara de bypass, aqui ele pôs a 1%. Então, uma parte vai para a câmara de bypass, uma parte vai para a câmara de vaporização. E quando ele chega na câmara de vaporização, ele arrasta aquele vapor de anestésico e mistura-se ali em alta concentração, como foi visto anteriormente. E quando esse vapor se junta com o fluxo de bypass, aí tem a redução para a concentração clínica que você desejou. Como que é feito isso? Através da calibração. Ele é calibrado para um agente ou outro, ou para o sevoflurano, ou para o halotano, menos para o desflurano, que a gente viu no vídeo de classificação de vaporizadores, que o desflurano funciona de uma maneira diferente. Mas aqui, para os outros éteres, eles acontecem assim. E ele, além de ser calibrado de acordo com a pressão de vapor do agente que vai estar ali, ele ainda é termocompensado. Existe uma estrutura laminar de metal que vai fazer com que haja aumento ou diminuição do fluxo que vai para a câmara de vaporização de acordo com a temperatura, como vai ser visto posteriormente. Então, aqui, de novo, o vaporizador está fechado, e quando ele abre aqui 1%, aí tem a partição. Uma parte vai para o fluxo de bypass, e uma parte vai baixando aqui de maneira lenta para se misturar de maneira bastante lenta com o que vai acontecer lá. E quanto mais você abre o dial, mais quantidade de fluxo vai ser desviada para a câmara de vaporização, para você aumentar a concentração e, assim, oferecer o que você está querendo oferecer para o paciente. Existe como eu disse, um sistema de uma placa bimetálica que age para compensar. Tem latão e cobre, depende do fabricante, são normalmente duas placas
com temperatura específica diferente, de forma que, quando há o aquecimento, uma se curva mais facilmente que a outra. Então, quando tem o aumento da temperatura do vaporizador, ele diminui a quantidade de fluxo para a câmara de bypass, porque com temperatura alta, a pressão de vapor aumenta e ele vai vaporizar mais. À medida que vai sendo vaporizado aquele líquido anestésico, há um consumo de temperatura aqui, de energia térmica, que vai ser utilizada na vaporização do próprio agente volátil, e, como cai a temperatura, o líquido remanescente vai sendo vaporizado cada vez mais lentamente. E, à medida que essa temperatura vai caindo, então, vai havendo desvio da lâmina, nesse exemplo aqui, e aí aumenta, se cai a temperatura, aumenta a quantidade do fluxo que vai para a câmara de vaporização, aumentando a quantidade de vapor anestésico carreado para ser diluído lá em cima. Nesse exemplo, temos aqui, então, a quantidade de vapor, de fluxo que está indo para a câmara de bypass e a quantidade que está indo para a câmara de vaporização. Aqui ele calculou que, se você tem 79 ml descendo aqui para a câmara de vaporização, nessa temperatura específica que ele está planejando aqui nesse vaporizador, ele vai conseguir arrastar 21 ml de vapor por minuto. Então, descem aqui 79 ml por minuto de gases frescos, ele consegue arrastar 21 ml por minuto de vapor anestésico, porque a gente sabe que, com essa pressão de vapor de 160, que deve ser do sevoflurano, você vai conseguir uma concentração máxima no equilíbrio de vaporização. Ele vai conseguir uma concentração máxima de 21%. E aí, quando sobe, esse 21% aqui, que seria 21 ml, se fosse 100 ml o total que vai sair aqui, vai se misturar com 2.000 ml, que vai sair aqui em cima no fluxo de bypass. Então, no final, vai restar aqui 21 ml em 2.000 ml, você está gerando uma concentração final de 2% e não de 21%, como era aqui na câmara de vaporização. Essa é, em tese, o mecanismo de funcionamento desses vaporizadores de bypass variável. Aqui temos outro exemplo. Ele forneceu aqui a 20 graus Celsius, qual é o agente anestésico, é o sevoflurano. Então, ele quer 2% aqui, ele vai passar aqui 2.000 ml entrando aqui, uma parte vai para a câmara de bypass, uma parte vem para a câmara de vaporização. Se a gente tem a quantidade que vai sair no final aqui, se aqui era, na verdade, 1%, né? Que a gente tinha 21 ml em 2.000 ml, então não tinha 1%. Aqui, quando você aumentou para 2%, ele aumentou a quantidade que vai para a câmara de vaporização e diminuiu a quantidade que vai para a câmara de bypass. Então, o total vai ser 2.000 e pouco, né? 2.000 é a quantidade total, já que entrava 2.000 aqui, e vai ter que sair, se você quer 2%, você quer 40 ml. Então, para sair 40 ml de agente anestésico, você tem que transformar esse 40 ml em 21% aqui, para saber a quantidade que vai descer de fluxo de gases frescos para a câmara de vaporização. Então, você faz os cálculos e não precisa fazer, a gente faz os cálculos aqui para entender como funciona. O próprio vaporizador já é preparado para fazer essa divisão. Se você aumentar o fluxo de gases frescos, ele já vai ter a relação de quantidade, a porcentagem do fluxo total que vai para a câmara de bypass e a quantidade que vai para a câmara de vaporização, ele funciona de maneira automática. Aqui, no caso, ele vai ter 1.850 ml vindo direto pelo bypass, 150 passando aqui pela câmara de vaporização e adicionando com 40 ml do sevoflurano na forma de vapor. Então,
esses 40 ml, que vão sair junto com o total de 2.000 ml aqui, vão gerar essa concentração de mais ou menos 2%. Esses vaporizadores eles têm uma margem de erro aceitável, em torno de 20%, 25%, e eles trabalham dessa forma, sendo designados como calibrados para o agente específico e termocompensados. Aqui, em relação ao isoflurano, a gente tem uma pressão de vapor diferente. A pressão de vapor aqui do isoflurano é 238. Então, como é uma pressão de vapor maior que a do sevoflurano, a gente espera que a concentração gerada na câmara de vaporização vai ser maior também, vai ser proporcionalmente maior. Então, existem os cálculos que são feitos pelos programadores e calibradores, os produtores, os fabricantes dos vaporizadores, e eles têm que ser calibrados periodicamente, alguns com 6, alguns com 12 meses de intervalo. E também funcionam assim. Uma parte vem para a câmara de vaporização, no caso aqui, graças a essa pressão de vapor maior, de 238, vai gerar uma concentração de 31%, e aí ele já programa quanto que ele vai mandar para a câmara de vaporização e quanto ele vai mandar para a câmara de bypass, gerando, então, a concentração que você designa ali no dial. Então, aqui ele calculou que está saindo um total de 100 ml da câmara de vaporização, porque ele preparou para entrar 69 ml, como ele vai gerar 31% do total, então 60 ml mais 31 ml vai gerar um total de 100 ml, que vão se juntar a esses 3.000. Como você vai ter mais ou menos 3.000 ml com 31 ml de isoflurano, então você está gerando ali 1% nessa concentração de isoflurano nesse agente anestésico. É importante que se conheça esse funcionamento e que se entenda que se você colocar, por exemplo, aqui o sevoflurano no lugar do isoflurano, como ele vai gerar uma concentração menor do sevoflurano, mas ele é calibrado para o isoflurano, vai acabar gerando uma concentração final muito abaixo da concentração desejada para esse paciente. E se você coloca o isoflurano no vaporizador do sevoflurano, vai acontecer o oposto, você vai dar uma sobredose, porque ele é um vaporizador que se prepara para um agente de baixa pressão de vapor, e você está colocando o isoflurano lá, que é um agente anestésico de pressão de vapor alta, e por isso vai gerar uma dose muito alta para o paciente. Esses vaporizadores, então, eles sempre vão gerar uma relação entre a proporção que vai passar pela câmara de bypass e o que vai passar na câmara de vaporização. Se você, dependendo do agente anestésico, essa proporção se altera, e dependendo da concentração que você precisa, a relação também aumenta. Por exemplo, se você quer dar o sevoflurano a 3%, vai ter uma proporção de 7:1, sendo 7 partes indo para a câmara de bypass e 1 para a câmara de vaporização. Então, se você programa, dá 1% vejam que varia de fonte para fonte, e varia também de acordo com a temperatura, mas nunca vai variar de acordo com a altitude. Isso é uma informação importante que vai ser comentada depois. Mas o que você precisa colocar para o paciente, você coloca no dial. Se você coloca a substituição, troca o vaporizador, ou o agente anestésico que você vai colocar no vaporizador, pode gerar uma insegurança, uma dose tóxica para o paciente, ou uma subdose, dependendo da troca que você utilizar. Então, isso, é a maneira como funciona o vaporizador de bypass variável. No próximo vídeo, vamos falar sobre o desflurano e o modo como funciona o seu vaporizador. Muito obrigado pela companhia, e se gostaram do conteúdo, deem um like. Se tiverem pergunta, por favor, enviem, vamos responder com o máximo de carinho. Muito obrigado.